Crente com medo de ouvir a verdade, só paz e amor e prosperidade. Apocalipse, nem pensar. A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Bem, eu recebi um comentário aqui de um inscrito dizendo assim: irmão, a paz de Deus, fala da graça de nosso Senhor Jesus, você só fala do anticristo. Eu, pela misericórdia de Deus, quero ser salvo no Filho de Deus, pelo amor do Senhor Jesus, não por medo. Bem, esse é o tipo de comentário de um cristão alienado e medroso, e eu vou explicar aqui o porquê. Mas antes eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, para que outras pessoas venham se libertar pela verdade que prepara e liberta. E se você desejar ser avisado aqui pelo YouTube, em seu celular, todas as vezes que eu postar um novo vídeo, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Eu fiz questão de fazer esse vídeo respondendo esse comentário e ao mesmo tempo em resposta a esse tipo de cristão que ainda tem essa mentalidade obsoleta, que vive alienado pelos ensinamentos errôneos desse sistema religioso que manipula e controla milhares de fiéis em todo o mundo através de um evangelho distorcido e corrompido por doutrinas de demônios e de homens que têm cauterizado a sua própria consciência. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora eu quero analisar o comentário desse inscrito e eu peço que vocês analisem comigo até onde chega a falta de conhecimento espiritual de muitos crentes hoje em dia, que às vezes passam anos buscando a Deus dentro dos templos, mas não buscam a verdade e por isso não são libertos do engano. E quando ouvem a verdade que a própria Bíblia revela, aí ficam com medo porque querem ser salvos e ir morar no céu, mas sem perseguição, sem prova, sem tribulação. Esses são os crentes de hoje em dia, na sua grande maioria. Mas não é esse tipo de ensinamento que Cristo ensinou. Veja agora o que Cristo disse. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Jesus Cristo, ele é a graça que esse irmão se refere. Ele mesmo advertiu que antes que ele viesse buscar os seus eleitos, o diabo iria perseguir a sua igreja de todas as formas. Agora veja o que também Paulo escreve acerca de herdar o reino dos céus, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo é claro ao afirmar que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele mesmo passou por muitas tribulações. Sua vida não foi fácil após receber a missão de pregar o evangelho de Cristo aos gentios. Como vemos, o evangelho da graça não é só paz e amor e prosperidade, principalmente para os dias de hoje, em que o anticristo se aproxima e a igreja está prestes a viver os seus piores dias na face da terra antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Também é importante observar que tanto Jesus Cristo como o apóstolo Paulo falaram acerca do anticristo e do falso profeta e das aflições que viriam sobre o mundo, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele fala acerca das coisas terríveis que acontecerão no mundo antes da sua volta. Ele fala também do surgimento de falsos cristos, lembrando também o último falso Cristo, que será o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Ele fala dos sinais e prodígios que Satanás fará através dessas pessoas para tentar enganar até os escolhidos. E aí quando você vem trazendo o conhecimento de muitas estratégias que Satanás tem se usado para enganar o povo de Deus, então aparece um crente alienado, paz e amor, que só toma leitinho nos templos e rejeita a comida forte espiritualmente falando, e aí chega rejeitando as verdades mais ocultas que tem libertado a muitos da cegueira espiritual, preparado para enfrentar o fim ao lado de Cristo e do Espírito Santo de Deus. Muitos vão perecer por não darem crédito às verdades que o livro de Apocalipse revela. Para quem pensa, como esse irmão, que o anticristo, a besta, a marca da besta, a perseguição à igreja não são assuntos
que se deve falar e ensinar ao povo, então está discordando do que a própria Bíblia ensina, estão discordando da palavra de Deus, estão discordando da revelação que Deus Pai deu a Jesus Cristo e que Jesus Cristo deu ao seu anjo e que o anjo revelou ao João na ilha de Patmos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem, só esse verso aqui no início do livro de Apocalipse já diz tudo, mas muitos, quando ouvem o Apocalipse e suas profecias e como as coisas ficaram apertadas, têm medo, começam a ficar tristes, porque aqui em Apocalipse não se tem mais promessas de bênçãos e bens materiais. Não se busca mais casamento, não se prega mais carro nem casa própria, não se promete mais paz, nem mais segurança e nem mais prosperidade ao mundo. O Apocalipse foi revelado para despertar os eleitos do Senhor acerca do fim, acerca da chegada da besta, do aparecimento do anticristo, da perseguição à igreja e, por fim, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso que o livro de Apocalipse foi revelado. O objetivo do livro de Apocalipse é preparar a igreja para a grande tribulação, que é a última batalha. É um livro que liberta do engano e prepara o crente para a realidade em que o mundo se encontra. É um livro que não promete as coisas dessa terra como bênçãos materiais, mas promete salvação, promete herdar o reino dos céus, promete reinar com Cristo no milênio, promete vitória sobre a besta e o falso profeta. Todas essas coisas são promessas de Cristo para os que crerem e perseverarem até o fim. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Já no começo do livro de Apocalipse, o Senhor já deixa claro que seria bem-aventurado todos aqueles que lerem e ouvissem as palavras dessas profecias, se referindo ao Apocalipse, que é um livro todo profético. Então agora meditem. Tem como ler o Apocalipse, aprender sobre os últimos acontecimentos sem falar da besta, do falso profeta e do anticristo? Tem como preparar o povo sem falar do sinal da besta, sem falar da perseguição religiosa a nível global? Tem como continuar pregando bens materiais, dizendo que tudo vai ficar bem só para agradar cristãos alienados que buscam ouvir aquilo que os vossos corações estão cheios e não a verdade que Cristo revelou para esses tempos agora? É por isso que quando o anticristo se revelar e pressionar os cristãos através das suas leis e suas regras, muitos nesses dias deixarão de ser crentes, porque serviram a Deus por vista e aparência, não pela vida eterna, porque se desejassem se salvarem não teriam medo de encarar a verdade, se preparariam para a grande batalha espiritual travada entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Ser fiel a Deus na bênção e na prosperidade é fácil, os templos estão cheios de cristãos assim, mas e na prova e na tribulação e na perseguição? Será que os cristãos paz e amor, segurança e prosperidade vão aceitar ser fiéis até o fim? É isso que a grande tribulação vai mostrar. É por isso que Deus vai permitir a sua igreja passar por essa grande aflição, porque somente os eleitos que têm os seus nomes no livro da vida chegarão ao final e outros entregarão suas vidas por amor a Cristo. Bem, para terminar, vamos ver agora o que o Senhor diz no final do livro de Apocalipse. Já vimos as primeiras palavras e agora vamos ver as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo à igreja. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem, se você tinha alguma dúvida de que o Apocalipse é para ser ensinado, pregado e espalhado pelos quatro cantos, eu creio que agora não resta mais nenhuma dúvida. Você pode ser um crente que tem medo de ouvir a verdade acerca do fim. Então ore e peça a Deus força e sabedoria e preparo, mas nunca diga que os livros proféticos não fazem parte da graça de Deus. Isso é uma heresia, pois a própria graça, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, é quem revelou o Apocalipse a João e exortou que essas palavras desse livro fossem passadas a todos os servos de Cristo. Se você quer servir a Cristo em espírito e em verdade, e não só por interesse material, então não negue as profecias do fim, porque como o Senhor diz, serão bem-aventurados os que leem e ouvem as palavras dessas profecias.
profecias. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se desejar ser avisado todos os dias que eu postar um novo vídeo aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.